Saudações! Eu sou o Alquimista Anônimo. E hoje convido você a atravessar os véus do tempo e da razão para conhecer a figura que talvez tenha sido o maior de todos os alquimistas conhecidos. Um homem envolto em segredos, reverenciado como um gênio da era iluminista e possivelmente elevado ao posto de grão-mestre tanto da Rosa Cruz quanto da franco-maçonaria. Seu nome? Incontáveis, mas foi com um título que ele se tornou imortal: o Conde de Saint-Germain. Sua existência foi um enigma em movimento. Ninguém jamais conseguiu decifrar a sua verdadeira origem, e até hoje sua identidade permanece inalcançável, como se ele próprio tivesse se dissolvido entre as linhas do tempo. E no entanto, algo era certo e jamais foi questionado: sua origem nobre, sua fortuna sem limites e, acima de tudo, a majestade espiritual que sua presença carregava. Sua fala era medida como poesia, seus gestos tinham o peso de séculos, ele se movia com a graça dos reis. Mas a sua sabedoria transcendia todos os tronos do poder. Quem era esse homem? Um charlatão bem educado? Um mestre iluminado? Um imortal? Ou algo ainda mais profundo? Então venham comigo, que hoje responderemos estas e outras perguntas também. Uma publicação londrina faz a seguinte breve análise de sua ancestralidade. Será que, em sua velhice, ele contou a verdade a seu protetor e entusiástico admirador do príncipe Carlos de Hesse-Kassel? Segundo a história contada por seu último amigo, ele era filho do príncipe Rákóczi, da Transilvânia, com sua primeira esposa, uma lady da casa dos Thackeray. Foi colocado ainda bebê sob a proteção do último dos Médici, Jean Gaston. Quando cresceu e soube que seus dois irmãos, filhos da princesa Hesse-Rheinfels de Rottenburg, haviam recebido os nomes de São Carlos e Santa Isabel, ele decidiu adotar o nome de seu santo irmão, São Germano. Qual era a verdade? Apenas uma coisa é certa: ele foi protegido do último dos Médici. Mas afinal, quem foi esse homem enigmático, além de seu título? Cesare Cantu, bibliotecário de Milão, também sustenta a hipótese Rákóczi, acrescentando que Saint-Germain foi educado na Universidade de Siena. Em sua excelente monografia, O Conde de Saint-Germain, O Segredo dos Reis, a senhora Cooper Oakley lista os nomes mais importantes sob os quais essa figura impressionante se disfarçou entre os anos de 1710 e 1822. Durante este período, escreve ela, vemos Marquês de Saint-Germain como o Marquês de Montferrat, Conde de Bellamar ou Aimar em Veneza, Cavaleiro Schoening em Pisa, Cavaleiro Veldon em Milão e Leipzig, Conde Soltikow em Gênova e Livorno, Conde Cesaroghi em Schwarzbach e Triesdorf, Príncipe Rákóczi em Dresden e Conde de Saint-Germain em Paris, Haia, Londres e São Petersburgo. A essa lista pode-se acrescentar que há uma tendência entre escritores místicos de associá-lo ao enigmático Conde de Gabelais, que apareceu ao Abade Villiers e proferiu diversos discursos sobre os espíritos submundanos. Também não é impossível que ele seja o mesmo que o notável senhor Frederico Gualdi, cujas façanhas são relatadas por Hargrave Jennings em seu livro Os Rosacruzes, Seus Ritos e Mistérios. Há ainda a suspeita de que seja idêntico ao Conde Rumpest, o último grão-mestre dos Cavaleiros de Malta. Mas como era sua aparência? Que presença ele deixava nos salões reais? Do livro Souvenirs de Marie Antoinette, de Madame la Comtesse de Adhemar, temos uma excelente descrição do conde, a quem Frederico o Grande se referiu como o homem que não morre. Foi em 1743 que se espalhou o rumor de que um estrangeiro, riquíssimo, a julgado pela magnificência de suas joias, havia acabado de chegar a Versalhes, de onde viera ninguém jamais conseguiu descobrir. Sua figura era elegante e bem proporcionada. As mãos delicadas, os pés pequenos e as pernas bem formadas, realçadas por finas meias de seda, perfeitamente ajustadas. As vestes inferiores, que se ajustavam ao corpo com precisão, sugeriam uma rara perfeição de forma física. Seu sorriso revelava dentes magníficos, um encantador furinho no queixo que lhe dava charme. Seus cabelos eram negros, e seu olhar
suave e penetrante. Ah, que olhos! Jamais vi outros semelhantes. Seus olhos possuíam um fascínio extraordinário, e aqueles que o encaravam profundamente ficavam intensamente influenciados. Segundo Madame de Pompadour, ele alegava possuir o segredo da juventude eterna. E certa vez afirmou ter conhecido pessoalmente Cleópatra, em outra ocasião ter conversado intimamente com a rainha de Sabá. Parecia ter cerca de 40 ou 45 anos no máximo. Era frequentemente visto nos aposentos privados da realeza, onde, desde o início de 1768, possuía livre e irrestrito acesso. Não fosse por sua personalidade impressionante e aparentes poderes sobrenaturais, o conde certamente teria sido considerado insano. No entanto, seu gênio transcendente era tão evidente que foi apenas chamado de excêntrico. Mas o seu intelecto não ficava atrás da sua aparência. O Conde de Saint-Germain era reconhecido como um erudito excepcional e um dos maiores linguistas de sua época. Sua proficiência linguística beirava o sobrenatural. Ele falava alemão, inglês, italiano, português, espanhol, francês, grego, latim, sânscrito, árabe e chinês, com tamanha fluência que, em cada país que ele visitava, era aceito como um nativo. Erudito, escreve um autor, falando todas as línguas civilizadas de maneira admirável. Grande músico, excelente químico, ele representava o papel de um prodígio e o fazia à perfeição. Até mesmo seus mais implacáveis inimigos admiraram sua genialidade. E o que diziam as mulheres mais influentes da corte? Madame de Pompadour exalta o gênio de Saint-Germain com as seguintes palavras: um conhecimento completo de todas as línguas, antigas e modernas, uma memória prodigiosa, uma erudição da qual se podia vislumbrar relances entre os caprichos de sua conversação, sempre divertida e por vezes profundamente cativante. Uma habilidade inesgotável em variar o tom e os temas de suas falas, em ser sempre original e introduzir o inesperado, mesmo nos discursos mais triviais. Tudo isso fazia dele um conversador sublime. Por vezes contava anedotas da corte dos Valois, ou dos príncipes ainda mais remotos, com tamanha precisão em cada detalhe que quase criava a ilusão de ter sido testemunha ocular dos eventos que narrava. Havia viajado por todo o mundo, e o rei ouvia com entusiasmo seus relatos sobre as viagens pela Ásia e pela África, bem como suas histórias sobre as cortes da Rússia, Turquia e Áustria. Parecia estar mais intimamente familiarizado com os segredos de cada uma dessas cortes do que os próprios espiões de negócios do rei. O conde era ambidestro, a tal ponto que conseguia escrever o mesmo texto com ambas as mãos ao mesmo tempo. E quando duas folhas de papel eram sobrepostas contra a luz, a escrita de uma coincidia exatamente com a da outra. Ele era também capaz de repetir páginas inteiras de um livro após uma única leitura. Para provar que os dois hemisférios de seu cérebro poderiam funcionar de forma independente, escreveu uma carta de amor com a mão direita e, simultaneamente, um conjunto de versos místicos com a esquerda. Além disso, cantava de forma belíssima. Por algo semelhante à telepatia, esta figura extraordinária era capaz de sentir quando sua presença era necessária em alguma cidade ou algum estado distante. E há registros de que ele possuía o desconcertante hábito de aparecer em seus próprios aposentos, ou nos de seus amigos, sem usar as portas. Em meio às suas premonições, surge algo ainda mais intrigante. Franz Gareffer, em suas Memórias de Viena, relata o seguinte episódio da vida desse surpreendente conde. Saint-Germain então passou gradualmente a um estado solene. Por alguns segundos tornou-se rígido como uma estátua. Seus olhos, sempre expressivos além das palavras, tornaram-se opacos e sem cor nenhuma. Em seguida, sua presença inteira se reanimou, fez um gesto com a mão como se fosse um sinal de despedida e então disse: "Estou partindo, não me visitem. Vocês me verão uma vez mais. Amanhã à noite partirei. Sou muito necessário em Constantinopla e depois na Inglaterra, onde devo preparar duas invenções que vocês conhecerão no próximo século: os trens e os barcos a vapor."
E quanto a seus hábitos pessoais? Seriam comuns ou tão enigmáticos quanto suas figuras? A maioria dos biógrafos de Saint-Germain notou seus hábitos peculiares em relação à alimentação. Segundo ele, era a dieta, combinada com seu maravilhoso elixir, que constituía o verdadeiro segredo de sua longevidade. Embora frequentemente convidado para os mais suntuosos banquetes, recusava-se resolutamente a comer qualquer alimento que não tivesse sido especialmente preparado para ele, de acordo com suas próprias receitas. Em raras ocasiões, sabe-se que tomava um pouco de vinho. Além disso, tomava as mais elaboradas precauções para evitar qualquer possibilidade de pegar um resfriado. Frequentemente convidado para jantares, ele utilizava o tempo em que naturalmente deveria estar comendo para entreter os demais convidados com histórias de magia e feitiçaria, aventuras inacreditáveis em terras distantes e episódios íntimos da vida de grandes figuras históricas. Em uma de suas histórias sobre vampiros, Saint-Germain mencionou, de forma casual, que possuía a vara ou o cajado com o qual Moisés fez jorrar água da rocha, acrescentando que o recebera na Babilônia durante o reinado de Ciro o Grande. Os memorialistas admitem estar perplexos quanto a quantas das declarações do conde poderiam realmente ser acreditadas. O senso comum, tal como definido na época, lhes assegurava que a maioria dos relatos deveria ser pura invenção. Agora, por outro lado, suas informações eram de natureza tão precisa e seu saber tão transcendente em todos os aspectos que suas palavras sempre carregavam o peso da convicção. Certa vez, enquanto relatava uma anedota sobre experiências próprias de algum tempo remoto, subitamente falhou a memória ao recordar um detalhe que considerava importante. Ele voltou-se ao seu criado, e perguntou: "Não estou me enganado, Roger?" Ao que o bom homem respondeu prontamente: "Monsieur le Comte se esquece de que estou com ele há apenas 500 anos. Não poderia, portanto, ter estado presente naquela ocasião. Deve ter sido meu antecessor, isso sim." Entre tantos encontros misteriosos, um dos mais marcantes foi na corte de Versalhes, onde o conde de Saint-Germain se encontrou frente a frente com a já idosa condessa de Guergy. Ao ver o célebre mago, a velha senhora recuou, espantada, e seguiu-se então a seguinte conversa, muito bem documentada. 50 anos atrás, disse a condessa, eu era embaixatriz em Veneza e lembro-me de tê-lo visto lá, com a mesma aparência de agora. Talvez até um pouco mais velho, pois parece ter rejuvenescido desde então. O conde, curvando-se com elegância, respondeu com dignidade: "Sempre me considerei afortunado por poder agradar as damas." Madame de Guergy continuou: "Naquela época, chamava-se Marquês Balete." O conde tornou a se curvar e replicou: "E a memória da condessa Guergy continua tão excelente quanto há 50 anos atrás." A condessa sorriu. "Devo isso ao seu elixir que o senhor me preparou naquele nosso primeiro encontro. O senhor é realmente um homem extraordinário." Saint-Germain então assume uma expressão grave. "Esse Marquês Balete tinha má reputação?" pergunta ele. "Muito pelo contrário", respondeu a condessa. "Ele era bem aceito na melhor da sociedade." O conde deu de ombros com expressividade e respondeu: "Ora, como ninguém tem queixas dele, aceito de bom grado adotá-lo como meu avô." A condessa de Alemar estava presente durante toda a conversa e garante sua veracidade em cada detalhe. Madame du Halset, camareira de Madame de Pompadour, também escreve extensamente sobre o homem espantoso que frequentemente visitava sua senhora. Ela registra uma conversa que ocorreu entre Pompadour e o conde. "É verdade, madame, que conheci Madame de Guergy há muito tempo", afirmou calmamente o conde. "Mas se assim for", respondeu a marquesa, "o senhor deve ter mais de 100 anos." "Isto não é impossível", devolveu enigmaticamente o conde com um leve sorriso. "Mas admito que é mais provável que essa senhora, por quem tenho o mais profundo respeito, esteja dizendo tolices." Foram respostas como essa que levaram Gustave Bordes a escrever sobre Saint-Germain o seguinte: "Ele deixa um certo mistério pairar ao seu redor, um mistério que desperta curiosidade e simpatia. Virtuoso na arte de iludir, ele nunca diz nada que seja falso, possui o dom raro de manter o silêncio e lucrar com ele."
Mas voltemos ao relato de Madame du Halsey. O senhor deu a Madame de Guerge, insistiu Pompadour, um elixir de efeitos surpreendentes. Ela afirma que, por muito tempo, aparentou não ter mais do que 24 anos. Por que não oferece um pouco ao rei? O conde então deixou uma expressão de fingido terror tomar seu rosto e respondeu: "Ah, madame, seria loucura de minha parte dar ao rei uma substância desconhecida. O conde tinha relações muito amistosas com Luís XV, com quem travava longas conversas sobre alquimia, pedras preciosas, sua fabricação e purificação. Louis ora se divertia e ora se extasiava. Nunca antes alguém tão extraordinário pisara nos domínios sagrados de Versalhes. Toda a corte ficou em alvoroço e os milagres tornaram-se o assunto do momento. Cortesãos de fortunas decadentes sonhavam com a multiplicação máxima de seu ouro e damas idosas nutriam esperanças de juventude e favores restaurados graças aos lendários elixires do homem misterioso. Não é difícil entender como uma figura tão fascinante pôde aliviar o tédio de um rei que passara a vida como mártir das convenções reais, privado do prazer de um trabalho verdadeiro. Além disso, monarcas, como todos os homens, tornam-se presas das modas do momento. E o próprio Luís se dedicava a experimentos de alquimia e outras artes ocultas. É verdade que o rei era apenas um diletante, sem força de vontade suficiente para manter-se fiel a um propósito duradouro, mas Saint-Germain apelava a várias qualidades latentes na alma do soberano. Seu vasto conhecimento, a habilidade com que dispunha os fatos para divertir e instruir sua audiência, o mistério que envolvia suas aparições e desaparecimentos, sua maestria tanto como crítico quanto como técnico nas artes e ciências, sem mencionar suas joias e riquezas, tudo isso o tornava querido pelo rei. Se ao menos Luís tivesse escutado os conselhos e advertências proféticas do misterioso conde, talvez o reino de terror tivesse sido evitado. Durante o período de Pedro o Grande, Marquês de Saint-Germain esteve na Rússia e entre os anos de 1737 e 1742 foi hóspede de honra na corte do Shah da Pérsia. Sobre suas andanças, Una Birch escreve assim: as viagens do conde de Saint-Germain cobriram um longo período de anos e uma vasta extensão de países. Da Pérsia à França e de Calcutá a Roma, ele era conhecido e respeitado. Horace Walpole conversou com ele em Londres em 1745. Clive O'Neill o conheceu na Índia em 1756. Madame de Admar afirma tê-lo encontrado em Paris em 1789, 5 anos após sua suposta morte, enquanto que outras pessoas sempre alegaram ter conversado com ele no início do século XIX. Ele mantinha relações íntimas e familiares com as coroas da Europa e era amigo estimado de muitas figuras ilustres de todas as nacionalidades. É mencionado em memórias e cartas da época sempre como um homem envolto no mistério. Frederico o Grande, Voltaire, Madame de Pompadour, Rousseau, Chateaubriand, Walpole, todos o conheceram pessoalmente e disputavam entre si a curiosidade sobre a sua origem. De tempos em tempos, a cortina que encobre suas ações se abre por um breve momento e somos permitidos vê-lo tocando violino na sala de música de Versalhes, conversando com Horace Walpole em Londres, sentado na biblioteca de Frederico o Grande em Berlim, ou conduzindo reuniões iluministas em cavernas às margens do rio Reno. No campo da música, Saint-Germain era igualmente um maestro. Enquanto esteve em Versalhes, deu concertos ao violino e, ao menos em uma ocasião durante sua vida extraordinária, regeu uma orquestra sinfônica sem partituras. Em Paris, Saint-Germain era o diplomata e o alquimista. Em Londres, era o músico. Ele deixou um legado musical para lembrar aos ingleses de sua passagem por este país. Era um artista industrioso e talentoso que atraiu muita atenção da elite, tanto como compositor quanto como intérprete. Nas memórias do aventureiro italiano Jacques de Casanova de Seingalt, há diversas referências ao seu contato com Saint-Germain. Casanova, a contragosto, admite que o conde era adepto das artes mágicas, linguista habilidoso, músico e químico.
que conquistava o favor das damas da corte francesa não apenas por seu ar de mistério, mas também por sua extraordinária habilidade na preparação de pigmentos e cosméticos, os quais preservavam nelas ao menos a sombra de uma juventude que fugia rapidamente. Casanova relata um encontro com Saint-Germain ocorrido na Bélgica, sob circunstâncias incomuns. Ao chegar em Tournai, Casanova ficou surpreso ao ver cavalariços passeando com cavalos vigorosos. Perguntou então a quem pertenciam os mais belos animais e foi-lhe dito: pertencem ao conde de Saint-Germain, o grande adepto. Está aqui há um mês, mas nunca sai. Todos que passam por aqui querem vê-lo, mas ele não se mostra a ninguém. E isso foi o suficiente para despertar a curiosidade de Casanova, que escreveu pedindo uma audiência. Recebeste a seguinte resposta: a gravidade de minhas ocupações me obriga a excluir todos. Mas no seu caso, farei uma exceção. Venha quando quiser e será recebido. Não mencione meu nome nem o seu. Não lhe oferecerei minha refeição, pois minha comida não é adequada a outros. Menos ainda a você, se seu apetite ainda é como era. Às 9 horas, Casanova chegou e encontrou o conde com uma barba de 2 dedos de comprimento. Em conversa, Saint-Germain explicou sua presença na Bélgica, dizendo que o conde Cobeltz, embaixador austríaco em Bruxelas, queria fundar uma fábrica de chapéus e ele estava cuidando dos detalhes. Ao mencionar que sofria uma doença aguda, Saint-Germain o convidou a permanecer para ser tratado, dizendo que prepararia 15 pílulas que o restaurariam à saúde plena em 3 dias. Casanova escreve: e então ele me mostrou o seu magistrum, que chamava de atoéter. Era um líquido branco, contido em uma pequena garrafa de seda bem lacrada. Disse-me que aquele líquido era o espírito universal da natureza e que, se a cera do lacre fosse levemente perfurada, todo o conteúdo desapareceria. Pedi que o fizesse o experimento. Ele então me entregou a garrafa e o alfinete e eu mesmo perfurei a cera. E eis que a garrafa ficou vazia. Casanova, sendo um cético e trapaceiro por natureza, duvidava de todos os homens, por isso recusou o tratamento de Saint-Germain, mas não pôde negar que o conde era um químico de habilidade extraordinária. O adepto recusou-se a revelar o propósito de seus experimentos químicos, afirmando que tais informações não podiam ser comunicadas. Casanova ainda relata um incidente no qual Saint-Germain transforma uma moeda de 12 partes de prata em uma peça de ouro puro. Cético como era, Casanova alega que o conde apenas trocou uma moeda por outra. E insinuou isso ao próprio conde, que respondeu com frieza: aqueles que são capazes de entreter dúvidas sobre meu ofício não são dignos de falar comigo. E com isto despediu o italiano com uma nobre reverência. E esta foi a última vez que Casanova viu o conde de Saint-Germain. E o que dizer da alquimia na sua forma mais literal, hein? Há ainda outras evidências de que o célebre conde possuía o pó alquímico pelo qual é possível transmutar metais básicos em ouro. Ele teria realizado esse feito em pelo menos 2 ocasiões, conforme atestado por escritores contemporâneos. O Marquês de Valbelle, ao visitar Saint-Germain em seu laboratório, encontrou o alquimista ocupado em seus fornos. O conde pediu ao marquês uma moeda de prata de 6 francos e, cobrindo-a com uma substância negra, expôs a peça ao calor de uma pequena chama num forno. Marquês de Valbelle viu a moeda mudar de cor, até tornar-se vermelho vivo. Alguns minutos depois, ao esfriar um pouco, o adepto retirou-a do vaso de resfriamento e a devolveu ao marquês. A peça já não era mais de prata, mas de ouro puríssimo. A transmutação havia sido completa. A condessa de Ademar manteve essa moeda em sua posse até 1786, quando foi roubada de seu escritório. Um autor nos afirma: Saint-Germain sempre atribuiu seu conhecimento de química oculta à sua estadia na Ásia. Em 1755, retornou ao Oriente pela 2ª vez e, escrevendo ao conde von Lamberg, disse: sou grato à minha 2ª viagem à Índia pelo conhecimento que adquiri sobre fusão de joias.
Há casos demais, autênticos e bem documentados, de transmutação metálica para que se condene Saint-Germain como charlatão apenas por esse feito. A medalha Leopold Hoffmann, ainda em posse daquela família, é o exemplo mais extraordinário já registrado da transmutação de metais. 2/3 da moeda foram transmutados em ouro pelo monge Wenzel Seiler, registrando o terço final em prata, seu estado original. Nesse caso, a fraude era impossível, pois existia apenas uma única cópia da medalha. A facilidade com que condenamos como fraude ou ilusão tudo aquilo que transcende nossa compreensão tem lançado calúnias injustificadas sobre os nomes e legados de muitas figuras ilustres. A crença popular de que o Conde de Saint-Germain teria sido apenas um aventureiro não é sustentada sequer por uma evidência concreta. Jamais foi apanhado em qualquer artifício, nem traiu, mesmo que minimamente, a confiança de quem quer que fosse. Sua grande riqueza, pois ele sempre parecia bem provido dos bens deste mundo, nunca foi adquirida à custa daqueles com quem ele se relacionava. Todos os esforços para determinar a origem ou a montante de sua fortuna revelaram-se infrutíferos. Ele não fazia uso de bancos e nem de banqueiros, e mesmo assim se movia por esferas de crédito ilimitado. Crédito que jamais foi questionado por ninguém, mas nem sequer abusado por ele mesmo. Agora, qual seria a origem de todo esse conhecimento oculto, hein? Nada se sabe com certeza sobre a fonte de conhecimento oculto de Conde de Saint-Germain. Sem dúvida, ele não apenas sugeria possuir uma vasta sabedoria, como ele também oferecia inúmeros exemplos que sustentavam suas alegações. Quando certa vez lhe perguntaram sobre sua origem, respondeu: "Meu pai foi a doutrina secreta e minha mãe os mistérios." Saint-Germain dominava profundamente os princípios do esoterismo oriental. Praticava o sistema oriental de meditação e concentração e por diversas vezes foi visto sentado com as pernas cruzadas e as mãos unidas. Na postura de um Buda hindu, ele possuía um retiro no coração dos Himalaias, para onde se retirava periodicamente, afastando-se do mundo profano. Em certa ocasião, declarou que permaneceria na Índia por 85 anos, e então retornaria ao cenário de suas atividades na Europa. Em momentos distintos, admitiu que agia segundo ordens de um poder superior a si mesmo, o que não revelou, ao menos não diretamente, e que esse poder superior era a escola de mistérios, que o havia enviado ao mundo com uma missão definida. O Conde de Saint-Germain e Sir Francis Bacon são considerados os dois maiores emissários enviados ao mundo por esta irmandade secreta nos últimos 1000 anos. Os princípios disseminados por Saint-Germain eram, sem dúvidas, de origem Rosa Cruz, profundamente impregnados pelas doutrinas dos gnósticos. Ele foi o espírito atuante por trás do rosacrucianismo do século XVIII, possivelmente o próprio chefe da ordem, e a suspeita de ter sido a grande força oculta por trás da Revolução Francesa. Há também motivos para acreditar que o célebre romance de Lord Bolter-Lytton, Zanoni, trata, na verdade, da vida e das atividades do próprio Conde de Saint-Germain. Ele é geralmente reconhecido como figura influente nas primeiras atividades da maçonaria. De fato, as memórias de Cagliostro contêm uma declaração direta de sua própria iniciação na Ordem dos Cavaleiros Templários, pelas mãos de Saint-Germain. Muitas das personalidades ilustres com quem o conde se relacionava eram maçons de alto grau, e foram preservados documentos o suficiente das discussões que mantinham para comprovar que Saint-Germain era um verdadeiro mestre do saber maçônico. Por fim, sua saída de cena foi tão enigmática quanto sua vida. O Conde de Saint-Germain simplesmente desapareceu do cenário do misticismo francês tão repentina e inexplicavelmente quanto havia aparecido. Nada se sabe com certeza após esse desaparecimento. Segundo os transcendentalistas, ele teria se retirado para a ordem secreta que o enviara ao mundo, com um propósito particular e peculiar. Tendo cumprido essa missão, ele desapareceu. A partir das Memórias do Meu Templo, de Charles Landgrave de Hesse-Kassel, obtemos alguns detalhes dos últimos anos antes de sua morte ou desaparecimento deste adepto húngaro.
Charles tinha profundo interesse pelos mistérios ocultos e maçônicos, e uma sociedade secreta da qual era figura central realizava reuniões ocasionais em sua propriedade. Os propósitos dessa organização eram similares, se não idênticos, aos do rito egípcio de Cagliostro. De fato, ao estudar os fragmentos deixados por Landgrave, a alegação de Cagliostro de que fora iniciado na maçonaria egípcia por Saint-Germain é confirmada além de qualquer dúvida razoável. O Homem-Maravilha esteve presente em pelo menos algumas dessas reuniões secretas, e entre todos os que conheciam em sua vida, foi ao príncipe Charles que mais confiou. Os últimos anos conhecidos de sua vida foram, portanto, divididos entre pesquisas experimentais de alquimia com Charles de Hesse e os encontros na Escola de Mistério de Louis-Enland, em Schleswig, onde se discutiam problemas filosóficos e de caráter políticos. Segundo a tradição popular, foi na propriedade do príncipe Charles que Saint-Germain teria morrido, numa data anunciada como 1784. As circunstâncias estranhas que cercam essa morte nos levam a suspeitar de um funeral simbólico, semelhante ao que foi realizado para o adepto inglês Lord Bacon. Observe-se que uma enorme incerteza e ambiguidade envolvem seus dias finais, pois não se pode confiar na notícia da morte de um iniciado transmitida por outro. Como se sabe, todos os meios eram justificáveis dentro do Código da Fraternidade e pode ter sido do interesse da sociedade que se acreditasse que Saint-Germain estivesse morto. Lembremos da história de Christian Rosenkreuz. Madame Blavatsky comenta: não seria absurdo de supor que, se ele de fato morreu no tempo e lugar mencionados, não teria sido sepultado sem pompa, sem cerimônia, sem supervisão oficial, sem registro policial, como era de costume com homens de seu prestígio e notoriedade? Onde estão esses registros? Ele desapareceu da vista pública há mais de um século, e ainda assim nenhuma memória os contém. Um homem que viveu sob os holofotes da fama não poderia ter simplesmente sumido, se de fato houvesse morrido naquele momento, sem deixar rastro nenhum. Além disso, temos supostas provas positivas de que ele ainda estava vivo anos após 1784. Disse que esteve em uma conferência privada importantíssima com a imperatriz da Rússia em 1785 ou 1786, que apareceu a princesa de Lambela, momentos antes de ela ser golpeada com um porrete e ter a cabeça cortada por um açougueiro durante o terror de 1793. E também que surgiu diante de Jeanne du Barry, amante de Louis XV, enquanto ela aguardava o golpe da guilhotina em Paris. Deve-se acrescentar que o conde de Chalons, ao retornar de sua embaixada em Veneza em 1788, declarou ter conversado com o conde de Saint-Germain na praça de São Marcos na véspera de sua partida. A própria condessa de Ademart também afirmou tê-lo visto e conversado com ele após a sua presumida morte, e a própria enciclopédia britânica menciona que ele teria participado de uma conferência maçônica vários anos após seu falecimento ter sido divulgado. E aí, concluindo um artigo sobre a identidade do inescrutável conde, Andrew Lang escreve: teria Saint-Germain realmente morrido no palácio do príncipe Charles de Hesse-Kassel entre 1780 e 1785? Ou teria escapado da prisão francesa, onde Grosley acredita tê-lo visto durante a Revolução? Seria ele conhecido de Lord de Lytton por volta de 1860? Seria ele o misterioso conselheiro moscovita do Dalai Lama? Quem sabe? Ele é como um fogo fátuo nas memórias dos escritores do século XVIII. E talvez só no futuro possamos realmente compreender o que ele veio fazer aqui no mundo. O verdadeiro propósito para o qual Saint-Germain trabalhou deve permanecer obscuro até o alvorecer de uma nova era. Homero se refere à corrente dourada com a qual os deuses conspiravam para ligar a Terra ao cume do Olimpo. Em cada época surgem algumas poucas pessoas cujas palavras e ações demonstram claramente que pertencem a uma ordem diferente do restante da humanidade. A humanidade é conduzida através dos períodos críticos de sua evolução por forças misteriosas, como aquelas personificadas na figura excêntrica do Conde de Saint-Germain.
Enquanto não reconhecermos a realidade das forças ocultas atuando na vida cotidiana, não poderemos compreender o significado nem do homem, nem de sua missão. Para os sábios, Saint-Germain não é um prodígio. Para aqueles que estão limitados pela crença na inevitabilidade do trivial, ele é de fato um mago, que desafia as leis da natureza e fere a arrogância dos pseudo-eruditos. O Conde de Saint-Germain veio, brilhou e desapareceu, como uma estrela que cruza os céus sem deixar rastros, exceto nos olhos dos que o viram. A história o chama de impostor, os iniciados o chamam de adepto, o povo o esqueceu. Os buscadores o procuram até hoje. Seria ele um homem fora do tempo? Um símbolo vivo da sabedoria secreta? Talvez Saint-Germain não tenha existido como indivíduo, mas como ideia, como sopro da eternidade, enviado ao mundo para lembrar que há mais entre o céu e a terra do que aquilo que os livros ousam registrar. Se ele ainda vive, ou se vive em nós, não cabe à razão responder. Cabe à alma pressentir. E agora eu te pergunto, quem foi de fato Saint-Germain? E o que ele deixou plantado na sua consciência? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, espalhe a centelha e lembre-se, os verdadeiros mestres nunca desaparecem, apenas trocam de formas. Eu sou o Alquimista Anônimo e desejo a todos vós uma excelente iluminação.